Olá a todos, me chamo Mariana Gabiati, sou aluna do programa de pós-graduação em nutrição e hoje vim dar continuidade à nossa série de vídeos apresentados aqui no Telegram com o tema hidratação e consumo de carboidratos após o treino. Primeiro eu vou relembrar os vídeos que já foram abordados aqui no Instagram. O primeiro deles a gente tratou sobre habilidades culinárias, que foi um vídeo sobre seleção e armazenamento de alimentos. Após, a gente apresentou um vídeo para vocês sobre alimentação e exercício físico, onde a gente discute quais são as principais recomendações nutricionais para árbitros de futebol. Após, a gente apresentou em 4 semanas 8 vídeos com os principais recursos ergogênicos discutidos no esporte, entre eles cafeína e creatina, carboidrato e proteína, HMB em nitrato e betalanina e bicarbonato. Depois a gente voltou no tópico de habilidades culinárias, falando sobre seleção e armazenamento de carnes. E por fim foram apresentados 4 vídeos, sendo que em 2 deles a gente debateu 2 receitas com recomendação de serem ingeridas antes do exercício físico e 2 receitas com recomendação para serem ingeridas após a atividade física. E no vídeo de hoje eu vou abordar sobre um tema que por vezes é deixado de lado, que é a hidratação. A hidratação ela tem 3 papéis importantíssimos, entre eles a regulação da temperatura corporal, a manutenção da atividade cognitiva e o desempenho esportivo. A recomendação, de forma geral, de hidratação é consumo de 35 ml de água para cada 1 kg de peso corporal. Exemplificando, um indivíduo de 80 kg deveria consumir 2,8 litros de água por dia, que nada mais é do que 80 vezes 35. Só que essa recomendação ela pode ser insuficiente a depender da taxa de sudorese do indivíduo. E por isso a gente recomenda que a hidratação seja monitorada pela coloração da urina. O ideal, olhando aqui a imagem, é que a coloração da urina ela fique entre as cores 1 e 3. Caso a urina esteja entre as cores 4 e 8, muito provavelmente o indivíduo está desidratado. Além dessa recomendação diária de água, a gente tem também a recomendação hídrica antes do exercício, que é para não chegar na atividade física já desidratado. E essa recomendação ela é que seja consumido de 5 a 10 ml de água por quilo de peso corporal entre 2 a 4 horas antes da atividade física. E o que isso significa para um indivíduo de 80 kg, que seja consumido entre 400 e 800 ml de 2 a 4 horas antes da atividade física. Já a recomendação hídrica durante a atividade física é água à vontade. Contudo, deve-se evitar que o peso corporal nesse momento diminua mais do que 2%. E calma, eu vou explicar. É recomendado que pouco tempo antes da prática de atividade física você se pese utilizando roupas leves. Então, após a prática da atividade física, você se pese novamente, de preferência tirando as peças de roupa que mais armazenam suor, como por exemplo a camiseta e o maiô. Para exemplificar, vamos supor que um indivíduo de 80 kg antes do exercício físico se pesou após o exercício físico e estava pesando nesse momento 78 kg. O percentual de perda de peso desse indivíduo durante o exercício foi de 2,5% do peso corporal. E o que isso significa? Como esse percentual de perda de peso é maior que 2%, significa que se esse indivíduo tivesse ingerido mais água durante essa atividade física, ele teria tido um desempenho melhor, tá? E essa perda de peso de 2 kg também nos indica que esse indivíduo deve ingerir 13 litros de água após a atividade física. E como que eu sei disso? A gente tem uma recomendação que para cada 1 kg de peso corporal perdido, sejam ingeridos 1,5 litros de água para se reidratar corretamente. Então, esse indivíduo deve ingerir 13 litros de água, só reforçando que essa água não precisa ser ingerida de uma só vez, ela pode ser ingerida aos poucos, mas o ideal é que você não demore muito para fazer a ingestão dessa totalidade. Por fim, além da ingestão hídrica após o exercício,
e do consumo proteico, que já foi abordado em vídeos anteriores, também devemos nos atentar para a importância da ingestão de carboidratos nesse momento. A gente tem uma recomendação de ingestão de carboidrato após o treino, que é de a cada 30 minutos durante 4 a 6 horas após o treino sejam ingeridos 0,8 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. E esse carboidrato tem que ser de preferência de alto índice glicêmico. O índice glicêmico é o valor dado aos alimentos com base na velocidade em que os níveis de glicose, ou seja, açúcar no sangue, aumentam após a ingestão desse carboidrato, sendo que um alimento de alto índice glicêmico implica que esse carboidrato é capaz de aumentar rapidamente os níveis de glicose no sangue. Aqui alguns exemplos de carboidratos de alto índice glicêmico, como por exemplo, uma unidade de batata cozida, que fornece 35 gramas de carboidrato, uma unidade ou 2 fatias de pão branco, e aqui é o branco não integral, que fornecem 30 gramas de carboidrato, uma colher de sopa de mel, fornecendo 15 gramas de carboidrato, 2 colheres de sopa de tapioca, fornecendo 26 gramas de carboidrato, 250 ml de isotônico, fornecendo 15 gramas de carboidrato, e 180 ml de suco de laranja, que também fornecem 15 gramas de carboidrato. Pensando em um indivíduo de 80 quilos, ele deve ingerir 0,8 gramas por quilo de carboidrato, ou seja, 64 gramas de carboidrato. E como foi abordado em um vídeo passado, ele também deve ingerir nesse momento 0,4 gramas por quilo de proteína, ou seja, 32 gramas de proteína. Então, para um indivíduo de 80 quilos, a gente pensou em 3 combinações de possíveis alimentos, só para exemplificar o que estamos abordando aqui no vídeo. A primeira combinação proposta é uma unidade de iogurte proteico com uma colher de sopa de mel, mais uma unidade de banana e, claro, mais água. E a quantidade de água nesse momento, ela vai ser calculada conforme o peso perdido durante a atividade física. Uma segunda combinação proposta são 3 colheres de sopa de atum, mais uma unidade de pão branco, e aqui lembrando, carboidrato de alto índice glicêmico, então é ideal que seja pão branco e não integral, e um copo de suco de laranja. E como terceira combinação, 2 unidades de ovo mexido, mais 3 colheres de sopa de tapioca, mais 250 ml de isotônico. Lembrando que opções como o suco de fruta natural e o isotônico são excelentes opções para serem consumidas nesse momento, pois, além de hidratarem, também ajudam na reposição de carboidratos e no aumento do aporte energético. É isso, muito obrigada!